E aí, dando continuidade ao que essa visão de Nakagawa, tá, esse autor, ele vai trazer ó, o sistema de informação contábeis, ele vai trazer a importância disso para controlar desde o nível operacional, que são esses lançamentos contábeis, que estão lá naqueles subsistemas, tá, de eu faço um faturamento, eu faço uma venda, eu vou faturar uma nota, né? Tem muito isso em loja, né? Seu pedido foi para ser faturado. Isso é um subsistema contábil que vai fazer isso. E aí eles começam desde aqui, eles passam pelos níveis gerenciais, que é a questão dos demonstrativos financeiros, até o nível estratégico. E no nível estratégico, esses sistemas eles têm por objetivo subsidiar com informações que permitem projeção futura de demonstrativos financeiros. Tá? A gente consegue criar cenários através dessas informações contábeis. Se a gente pensar, até se a gente sair de dentro da empresa, se a gente for pensar de forma mais ampla, muita coisa é decidida com base nos demonstrativos contábeis. Né? Demonstrativo contábil ele permite, e aí você já deve ter ouvido falar de. Fugiu o nome agora. Daqui a pouco eu lembro. Que é um grande investidor que ele. Fugiu completamente o nome dele. Que ele. Toda a decisão, a fortuna dele, ele fez lendo dados contábeis. Tá? Ele pegava lá os balanços, tudo que é divulgado anualmente. Harry Buffett. Isso, exatamente, Warren Buffett. E aí Warren Buffett, ele lia tudo, por exemplo, ele lia as informações. Vamos imaginar que a Unibra fosse uma empresa, uma sociedade anônima, capital aberto na Bolsa de Valores. Aí ele pega os demonstrativos contábeis, que são obrigatórios, né, que vocês sabem disso, para esse tipo de empresa. E aí ele verificava tudo, ele conseguia imaginar, ele conseguia prever se a empresa teria. Primeiro, ele consegue entender se a empresa está bem ou mal nas pernas, né, pelos demonstrativos. Vocês já devem saber fazer isso. E também ele conseguia prever como essa empresa ficaria, como essa empresa poderia desempenhar, como é que se chama? Que ela poderia, né, futuramente gerar de lucros ou de melhores desempenhos econômicos. E aí ele fala o seguinte, Nakagawa, ele dá sequência, tá, sobre esse assunto, dizendo que o escopo desses sistemas ele é mais amplo do que está regulamentado, do que está definido nesses organismos como o Conselho Federal de Contabilidade, o CVM, que é o Conselho de Valores Imobiliário, do que os órgãos reguladores como a Receita Federal, o Fisco, né, as secretarias de fazenda municipais estaduais pedem. Tá? Os sistemas de informação contábeis eles vão além disso. Eles devem atender perfeitamente ao que está preconizado por esses intervenientes aí, por esses organismos. Só que um bom sistema de informação contábil ele vai além. Tá? E aí a tecnologia é fundamental para que isso seja possível. E aí o que é esse além, né? Esse além ele está relacionado com visões estratégicas da empresa. Tomada de decisão, como a gente vem falando. Veja que a gente sempre volta para esse ponto, porque hoje os sistemas, eles tudo ou quase tudo que a gente trata, a gente tem que sempre tratar, quando a gente está falando da área de negócios, a gente deve sempre buscar o foco estratégico daquilo. Como é que eu posso gerar vantagem competitiva? Até nas coisas que a princípio eram vistas como
simplesmente custos, né, coisas onerosas para a empresa, mas se bem trabalhadas, elas podem ser estratégicas, né? E aí, só para citar um exemplo disso, imagina, por exemplo, transporte. Transporte de produto, durante muito tempo, foi visto só como custo, só como uma coisa que onerava um mal necessário para as empresas. Hoje em dia, a gente tem isso como vantagem competitiva para várias, né? E aí a gente tem o caso da Amazon, talvez o principal nesse segmento, né? Pela qualidade da entrega dela, né? O que ela imagina como solução, as alternativas, as inovações que a Amazon aplica, né, no seu sistema de distribuição. Mas aí, sem querer fugir do assunto, né, esse é só o exemplo, vamos voltar aqui para o foco do sistema de informação contábil. E aí, isso daí, tudo que a gente falou até o momento foi relacionado ao objetivo do sistema, tá? A gente vê aqui, desde da definição básica do que é um sistema de informação contábil. Aí a gente citou aqui, falou o objetivo geral que esse sistema tem, né? A gente falou sobre essa questão sistemática de entrada, processamento e saída que o sistema executa. Trouxemos a visão de Nakagawa sobre o sistema de informação contábil, que ele parte, tá, desde aquela visão operacional até chegarmos numa visão estratégica para a empresa, né? E nessa visão, ela é muito mais do que o que é exigido por lei. Ela tem esse diferencial estratégico para a organização. E aí a gente vai para o ambiente do sistema de informação contábil, tá? Aonde está inserido o sistema de informação contábil? Para entender onde ele está inserido, a gente vai primeiro falar quais são os recursos materiais que esse sistema utiliza, tá? E aí a gente vai pensar basicamente na visão hardware, tá, do sistema. O que é necessário para que ele exista, tá? Onde é que a gente vê esse sistema ou o que é que a gente utiliza dentro desse sistema? Inicialmente, ele fala aí sobre os dispositivos de segurança da informação, incluindo hardware para acesso, seja ele através de scanner óptico ou de voz, para se permitir adentrar o sistema de informação contábeis. Por quê? Porque a gente está falando de informações sigilosas para a empresa, tá? São sigilosas, seja pelo lado legal, que a empresa vai precisar guardar isso, seja pelo lado de vantagem competitiva que a empresa pode gerar, tá? São informações sensíveis, as informações que estão nos módulos contábeis de uma empresa. Então, esse ambiente, inicialmente, a gente pensa nele que ele tem que ser um ambiente seguro, tá? E para ser um ambiente seguro, eu tenho que ter dispositivos que garantam essa segurança. E aí, não necessariamente eu preciso desses scanners ópticos de voz para poder fazer isso. Ele está dizendo que precisa de dispositivos de segurança, incluindo hardware para acesso ao sistema de informação contábeis. Eu posso ter também esses hardware, tá? Mas aí, na grande maioria dos casos, na realidade, a gente vai ter sistemas de criptografados e com senhas, né, para inserção, para acesso. Precisamos também de digitalização de documentos, tá? E aí é o que a gente vai chamar aí de paperless, tá? Aí, no termozinho aqui em inglês, paper, papel, less é um sufixo utilizado para indicar ausência, né? Então, paperless seria ausência de papel, sem papel. Aí é essa a ideia, né? De termos todos os sistemas, todas as informações, ou o que for possível, dentro de arquivos. Sejam os dados através de bancos de dados,
ou alguns documentos digitalizados dentro do sistema. E aí, com documentos digitalizados no sistema, nós podemos utilizar até alguns recursos tecnológicos que façam, por exemplo, a leitura desses arquivos. Pega uma imagem, né? Pega uma imagem, digitalizo, e aí existem sistemas que leem esses arquivos e conseguem mandar, transformar essas informações, eu vou chamar de informações realmente, do que estavam nesses papéis, em dados para agregar dentro do sistema. Existe também dentro desses sistemas aí a realidade de escritório virtual. E aí são equipamentos, processos e procedimentos que permitem que o pessoal trabalhe eficazmente, individualmente ou em grupo, não obstante a posição física, tá? Inclui teleconferência, voz sobre dados e workplaces. E o que são workplaces? São sistemas em que o usuário troca informações profissionais. São sistemas, são sites em que os usuários trocam informações profissionais. O workplace aí seria a ideia assim, é um site dedicado a isso, tá? Dentro desse site é um ambiente para essa troca de informação. E isso é uma estrutura muito utilizada pela contabilidade, tá? E aí a gente traça até um pequeno paralelo dentro desse contexto e a gente imagina a utilização muito grande do trabalho de contadores em coworkings, né? Ou escritórios virtuais. Ou você loca uma sala simplesmente, ou você trabalha em estrutura de coworking, onde você não tem nenhuma mesa certa, né? Você garante a sua entrada no ambiente. E não sei se todos vocês sabem o que é um coworking. Coworking é uma empresa que não é necessariamente empresa de locação de espaço, tá? Ela difere. Na verdade, são empresas que têm mais uma pegada de sinergia de trabalho, onde as pessoas interagem e aí nós temos um ambiente compartilhado de trabalho, onde qualquer profissional ou até empresas pequenas podem locar espaços e aí trabalha todo mundo numa grande sala, tá? E podem conversar ou quando julgarem necessário, mas a ideia é que trabalham em. Eu não tenho uma estrutura física para essa minha empresa. Eu existo legalmente, mas aí eu ocupo um espaço terceirizado. E aí também no sistema de informação contábeis é muito comum a utilização de identificação de radiofrequência, tá? Que são. Eu já falei para vocês, né? Quando a gente falou sobre hardware, na parte de dispositivos de entrada, os leitores são dispositivos de entrada, e aí eles leem através de chips, pequenos chips, eles leem informações sobre várias informações que podem ter dentro que foram cadastradas para determinado produto. E aí essas informações entram diretamente no sistema contábil e passa sem que haja a necessidade de inserções de dados, né? Uma coisa mais. São novas tecnologias que são utilizadas por esse tipo de sistema. E aí, dentro do ambiente, a gente falou lá sobre os recursos físicos, né, que são necessários. E agora entra o principal recurso dentro de um ambiente de sistema de informação contábil. E esse principal recurso, sem sombra de dúvida, é o recurso humano. São vocês. Tá? São os contadores. É o principal recurso de um ambiente para qualquer tipo de sistema. Nesse caso, especificamente, o sistema de informação contábil. E aí, os contadores, eles entram nesse ambiente com três funções básicas, né? O contador, ele pode ser o usuário das informações contábeis, tá? É aquele cara que ele insere o dado, aquele que ou gera o dado, ou recebe esse dado que foi incluído nos demais módulos para a criação de relatórios. Tá? Ele tem essa função
de receber as informações para utilização no trabalho de contabilidade. Aí eu estou falando esse usuário como o contador no seu papel primordial, no que vocês estão acostumados a entender que é o trabalho do contador. É essa primeira parte aqui, como usuário. Só que o contador, dentro desse contexto também, ele ocupa também essa função aqui, ó. Função de desenvolvedor da solução conceitual dos sistemas de informação contábeis. Não lembra, e aí eu volto para coisas que eu falei no comecinho do nosso curso, no comecinho do semestre. Que no futuro, todas as áreas, tá? Qualquer área, na verdade hoje já é, só que no futuro cada vez mais os sistemas eles precisarão ser, tudo será em sistemas computacionais. A diferença é que hoje nós temos a opção de fazer muitas coisas em sistemas computacionais. Todas as áreas hoje a gente tem alguma coisa, alguma interferência. No futuro, a gente vai dizer que obrigatoriamente tudo passará por sistemas de informações contábeis. Desculpa, sistemas de informações ou por sistemas computacionais. Tudo no futuro. Hoje é opcional, no futuro será tudo obrigatório pelo que as coisas, pela forma que as coisas funcionam, né? Imagine, por exemplo, o dinheiro. Hoje ainda existe esse dinheiro. E aí, esse é um exemplo, as transações comerciais são um exemplo prático disso que eu estou falando. Hoje é possível utilizar tecnologia. Eu posso usar cartão de crédito, eu posso utilizar aplicativos de pagamento, eu posso utilizar QR Code, eu posso utilizar criptomoeda. Tem vários recursos de computação para isso, mas ainda existe dinheiro. Se eu não quiser saber desse negócio de tecnologia, eu posso nem ter conta em banco. Ainda é muito comum ainda pessoas assim. Tem bem mais pessoas no mundo que não são bancarizadas do que a gente imagina. O exemplo aí nesse período aqui de pandemia, né, que vocês estão vendo o que está acontecendo com essas filas na caixa eletrônica, tudo de galera que não tem conta em banco. São milhões de pessoas que não tinham, né, pelo menos, foram criadas agora. E muitos ainda não têm. Mas no futuro, isso não vai ser opção. O papel moeda não existirá mais. Ponto. Tá? Eu não estou especulando, eu estou afirmando que o papel moeda não existirá mais. Eu não sei se ainda na nossa geração. Pode ser que eu não veja o fim do papel moeda. Pode ser que nenhum de nós, por mais que muitos de vocês sejam mais novos do que eu, talvez todos nós ainda trabalhemos com dinheiro, mas no futuro, com certeza, não existirá mais. Tudo será, e como vai ser? Não sei nem se existirá ainda celular, se não vai ser o smartphone, se não será outra coisa que substituirá, mas será algum meio, tá? Nem que seja uma numeração, algum sistema, alguma coisa que vai fazer com que... por quê? Porque é mais seguro. Ele é mais seguro pra gente, que a gente não anda com dinheiro, tá tudo tudo digital. Isso facilita pagamentos, é melhor para as instituições. Quando a gente pensa no Estado, né, o Estado como ser que tem que, por exemplo, declaração de imposto de renda, não era para a gente fazer isso. Eu não vejo sentido em a gente fazer declaração de imposto de renda. Ainda existe essa declaração porque os sistemas ainda estão evoluindo. Mas no futuro, a Receita Federal, quando tudo estiver integrado, a Receita Federal vai pegar essa informação direto da fonte. Ela mesmo processa. E o imposto de renda vai ser calculado dia a dia. Todo recebimento que entra, ela calcula permissão, não vai nem precisar ser essa coisa anual. Né? É claro que com o tempo a legislação também vai precisar se adequar. Mas tudo isso vai ser integrado e tudo será processado bem mais rápido. E aí, voltando aqui ao nosso slide, e aí onde é que vocês entram? Vocês entram dando os parâmetros
indicando como o sistema deve funcionar. Porque vocês não precisam saber programar. Mas uma coisa eu garanto, os caras que fazem só programação, os caras que foram para fizeram ciências da computação, são os gênios na hora de programar inteligência artificial, tudo, mas são os bostas na hora de saber o que é contabilidade. Muitas vezes o cara que faz o sistema de inteligência artificial, ele não consegue nem fazer a declaração de imposto de renda dele mesmo. Ele chama um contador para fazer isso, ele pede alguém para montar por ele. Então, esse é o papel de vocês. Vocês entram como desenvolvedores nessa parte. Vocês trazem os aspectos aqui, vai dizer aqui, ó, de maneira que verifiquem todos os aspectos úteis para que os desenvolvedores da solução aplicada possam criar a melhor aplicação possível para o negócio. Esses desenvolvedores aqui da solução aplicada são os caras de TI, os caras de tecnologia, os programadores, são esses camaradas aqui. Só que para que eles possam fazer, precisam que vocês digam o que é que precisa existir no sistema. Eu tinha dito a vocês em aulas anteriores que no futuro a medicina, e agora a gente está vendo, né? A gente já vê um grande avanço desse atendimento online, desses sistemas, tudo. Já temos tecnologia para a gente colocar muita coisa da medicina em online. Sei lá, você tem um equipamentozinho que você espeta o dedo, coloca uma gota de sangue lá nesse equipamento e ele vai dar várias informações sobre sua condição de saúde. O que for possível, é claro, com o exame de sangue. Já temos condições de montar essas coisas. Mas por que não fazemos? Porque existe um lobby grande dos conselhos de medicina e das empresas farmacêuticas e grupos médicos, né? A gente sabe que são poucos grupos tipo a Redditor, né, que nós temos aqui, que mandam em todo o sistema. Mas mesmo para esses sistemas que irão acontecer, tá? Isso não vai conseguir perdurar por muito tempo, esse tipo de lobby. Eles vão arrumar formas diferentes de ganhar dinheiro, mas esses sistemas eles precisarão de médicos para que passem os parâmetros de como esses sistemas devem funcionar em todas as áreas. E esse é o papel de vocês para os sistemas de informação contábeis. E também vocês ocupam um papel como mantenedores e provedores da solução. Porque depois que o sistema é criado, vocês também têm um papel de garantir que esse sistema permaneça funcionando da forma correta. Os parâmetros que esses sistemas obedecem. Imagina, por exemplo, mudou a lei tributária. Se houve mudança da lei tributária, o sistema tem que ser adequado. E quem é que passa os parâmetros para essa adequação depois do sistema já criado, tá? Que dá manutenção nesses sistemas? São os contadores. Então, observem que se fala muito hoje em dia sobre tecnologia que vai roubar o emprego das pessoas. Eu lembro que teve um colega de vocês, não lembro o nome dele, não sei nem se ele está nessa aula, que quando acabou uma de nossas aulas, ele foi lá falar comigo, lá ainda no prédio da faculdade, e disse: professor, qual é a sua opinião sobre... eu tenho uma pessoa conversou comigo e disse que o emprego de contador vai acabar. Ele disse que até pensou em mudar de curso por causa disso. Aí o que eu disse a ele, lembro de ter dito ele na época, foi o seguinte: eu não vai acabar, agora será transformado, isso com certeza, por causa da tecnologia. O que ele trouxe como justificativa para essa opinião de quem falou que o sistema, que a contabilidade iria acabar, seria a utilização da tecnologia. E aí eu rebati para ele falando que a tecnologia não acaba, mas fará com que a profissão passe por transformações. E aí na própria tecnologia vai surgir muitas vagas para vocês, né?
Aqui, ó, nós temos vocês dentro desses sistemas. E aí existem várias empresas que criam tecnologia para outras empresas. Por exemplo, essas empresas que criam APIs e sistemas para emissão de nota fiscal, ou para a criação de sistemas de informação contábeis que são integrados, esses módulos contábeis, todas essas empresas têm contadores dentro delas para isso. Aí eu falei também que vai existir também muita demanda para vocês na área de auditoria, tá? Auditoria de sistema. E aí, esses auditores de sistemas, eles têm, e auditores e peritos também, tá? Acrescentar essa informação, eles precisam conhecer muito sobre tecnologia. Hoje, talvez seja assim, uma das áreas mais promissoras para contadores, seja o trabalho de auditoria e também para os casos de perícia. E aqui, rapidamente, tá? Quais são esses papéis que são. Quem é que está em cada uma desses pontos, né? Nós temos aqui o contador, ele atuando como usuário, como um contador normal, como o analista contábil, analista financeiro, administrativo, auditores internos e externos, analista fiscal, e ele pode também estar trabalhando para os demais stakeholders, tá? Ele trabalha para o cliente, para o fornecedor, para o acionista, para o fisco, para os colaboradores. É onde vocês podem trabalhar nesse ponto aqui como usuários do sistema. E aí, como desenvolvedor, vocês trabalham como controller, tá? Como programador, vocês podem também seguir aí por esse caminho e como analista de sistema também. E como provedores, tá? Temos aqui o controller, temos o gerente TI e o CIO, que é o responsável. Aqui nesse ponto a gente tem não só o papel onde o contador pode atuar, também os demais pessoas que fazem parte, o que não impede que vocês também desenvolvam esse tipo de função, tá? Aqui eu tô dizendo, quem participa da parte de provisão é o CIO, o gerente TI e o controller, que é um contador. Mas vocês podem também participar disso, é claro que com mais conhecimento, não com conhecimento de uma graduação. Essa parte mais técnica vocês precisariam se aprofundar. E aí, dando sequência aqui ao nosso assunto, que está acabando, tá, nossa aula. Deixa eu fazer o seguinte. Falta 7 minutos para essa aula.